Bom dia, né? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Casemiro, sou pastor evangelista aqui da minha igreja, né? Ministério Plenitude da Bênção Evangelho de Cristo. Então vamos ler aqui uma palavra de Deus, se encontra em Crônicas, né? Crônicas no capítulo 7, né? Então vamos primeiramente fazer uma oração, né? Pai eterno, que o Senhor possa consagrar esta palavra, que o Senhor possa falar conosco por intermédio dessa palavra. Sabemos, por intermédio da palavra, há uma revelação de Deus, então que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco por intermédio dessa palavra, que possamos ser canal aí do Espírito Santo, canal de bênção, e que essa palavra possa corresponder à expectativa dessa criatura que talvez esteja nos ouvindo de longe, de perto, que essa criatura possa conhecer a Deus em nome de Jesus. Diz assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa, né? Então houve uma teofania, né? Então quando Deus aparece, então Deus apareceu ali para Salomão, ele fez promessas, aí um paralelo também com Abraão, né? Cremos que Deus ali teve uma aparição, falou com Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, né, e para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e tu será uma bênção, né? Então Deus também fez promessas a Abraão, né? Geralmente Deus faz promessas para o homem de Deus, a mulher de Deus. Deus às vezes escolhe a pessoa e Deus faz promessas, né? Faz promessas para aquela criatura. Claro que muitas vezes muitos de nós somos omissos, muitos de nós muitas vezes somos covardes, né? E não nos lançamos naquilo que Deus, no propósito de Deus, né? Então muitas das vezes a gente se acovarda também, às vezes o medo também, o medo do desconhecido, o medo daquilo que é novo, então a pessoa tem medo. Então o medo, ele faz parte. Em João está escrito assim, que o amor lança fora o medo. Então, às vezes a pessoa tem medo de se lançar naquilo que Deus quer que a pessoa faça, né? Então, como Deus fez promessa para Abraão, fez promessa aqui também para Salomão, né? Profetizamos que Deus vai fazer promessas para você. Então, recebemos promessas pela fé. Se você acreditar e crer, na Bíblia existe mais de 8.000 promessas, então basta tomar posse de uma, né? Então, as promessas você recebe pela fé, pela graça de Deus também, né? Vamos ler, ó. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou, né? Então, Salomão, né? Aliás, o projeto era de Davi. Davi tinha um projeto de arquitetar uma casa para que Deus pudesse ser adorado, ser reverenciado, mas quem fez esse templo, na verdade, foi o filho dele que concretizou o projeto, os planos do rei Davi, porque o rei Davi era um homem sanguinário, um homem que matou muitas pessoas, um homem, né, de sangue, né? Então, um homem, segundo a Bíblia, diz que ele matou muita gente, né? As guerras que ele participou, arquitetou, né? Então, até a cilada que ele armou ali, assim, quem já leu a Bíblia ali para Urias, para poder ficar com a mulher dele, né? Então, ele armou uma cilada também ali e também cometeu um homicídio. Ali também ele acabou pagando o preço pelo aquele crime, pelo aquele pecado que ele cometeu, né? Então ele acabou perdendo o filho dele, né? Então quer dizer que muitas das vezes a gente pensa assim, né? Às vezes falamos, não dá nada, então tem punição, né? Então tem retorno, tem volta, né? Então o pecado, muitas das vezes, no Antigo Testamento era uma coisa séria, né? Era uma coisa que era cobrada, né? No Antigo Testamento, né? Então ele fez ali a casa de Deus, né? E também eu creio que ele prosperou, teve prosperidade. Então ele prosperou, que ele, né, arquitetou ali a casa de Deus, o templo, e Deus deu a prosperidade que ele desejava, apesar de ser um homem muito rico, né? Um homem que tinha muita riqueza, e mesmo assim Deus abençoou, que ele fez, né, como rei, fez ali, montou ali um templo, né, a casa de Deus. Era um homem temente a Deus, ó. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, né? O Senhor apareceu de noite, né?
a Salomão, né? Então, novamente, Deus apareceu novamente para Salomão, né? E o Salomão estava fazendo o que? Uma oração, né? Então, ele teve ali uma revelação de Deus, eu creio, por causa do sacrifício que ele estava realizando e fazendo, né? Aí ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. Cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, né, a sua terra. Então, uma crença que tem no Antigo Testamento também, uma vida de pecado, muitas das vezes te conduz à derrota, te conduz ao fracasso. Então, muitas pessoas são derrotadas porque vivem uma vida de pecado. Até mesmo em outro texto, Daniel, ali você lê Daniel no capítulo 9, Daniel ele confessa o pecado dele e o pecado do povo, intercede pelo povo. Até mesmo João Batista também, né, um outro exemplo, João Batista ele pregava o arrependimento, né, para que as pessoas viessem se arrepender, né. Então até mesmo o rei Herodes vivia uma vida de pecado também, vivia no adultério, né, como os reis, os reis viviam, né, em pecado, em adultério ali. Então quer dizer que eles acreditavam que uma vida de pecado podia conduzir o povo à derrota. Não somente o rei Herodes, mas também a nação toda, né? Então as pessoas iam perecer por uma vida errada, uma vida de pecado. Então viver no pecado, você vai ter uma vida de derrota, você vai ter uma vida de fracasso, né? Então não é bom viver no pecado, porque também é o vício, né? Então na questão do vício, quando a pessoa se converte a Jesus ou aceita Jesus, então a pessoa, o primeiro passo é largar os vícios, né? Então quer dizer, viver no pecado é um vício. Claro que tem ali a hora, o momento, a intimidade do casal, de, né, se relacionar sexualmente com a pessoa, né? Então tudo tem hora, né? Então quer dizer, querendo ou não, é vício. Então tem que ser com saúde, sadio, né? Uma coisa às vezes que é meio que complicada, então é um vício que a pessoa deve abandonar, né? Pode dar doenças também, né? Também no livro de João ali, que eles creem que muitas das vezes os pecados também podiam conduzir em doença. Por exemplo, João no capítulo 9 diz ali: Senhor, quem foi que pegou para que este nascesse cego? Então, quer dizer, eles acreditavam que viver em pecado, as pessoas iam acarretar doença, enfermidade, derrotas. Então, viver no pecado, você vai ter uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Então quer dizer que a Bíblia até nos ensina a ter o nosso vaso em santificação. Então devemos orar, buscar a Deus, né? Então quer dizer que se você estiver orando em oração, com certeza você vai obter grandes vitórias, né? Então você vai vencer na vida, né? Então ele diz, se você se converter, se arrepender dos seus pecados, ele diz que vai perdoar os seus pecados e sará a sua terra. Então o que significaria isso? Por exemplo, o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, aquilo que você deseja, que você tem vontade, que você tem alguma coisa. Então quer dizer, ele promete sarar a sua terra. Então a terra é que a gente vive representando o trabalho, né? Então quer dizer que ele promete sarar a sua terra, os seus negócios, a saindo mal. Então se você se arrepender hoje, se humilhar diante de Deus, Deus promete perdoar os seus pecados e, né, te abençoar novamente, né? Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração, né, deste lugar, né? Então quer dizer que os ouvidos de Deus estão atentos, né, na casa de Deus. O lugar de lutar, né, ou de buscar uma bênção, uma vitória, onde é no templo. Você tem que ir na igreja. Não vou dizer que Deus não vai te abençoar se você ora durante a madrugada. Tem pessoas que também não são cristãs, mas também oram, né? São adeptos da oração, fica com fé muitas das vezes. Quando oramos ou ficamos sem orar, fica meio desanimado. Mas quando oramos, né, a fé ela nos anima, ela nos motiva, a fé nos impulsiona, a fé nos põe para frente. Então não tem como viver sem a fé e sem a oração. Então precisamos da oração, né? Então a oração nos anima, nos motiva, né? Então muitas pessoas falam em exortar, mas sabe o que é exortar? Exortar é motivar, aquela palavra, mensagem motivacional. Você vai na igreja, você recebe ali, né, um banho de otimismo, né? Então você sai animado. Talvez você esteja para baixo com coisas ruins,
Então, você foi na igreja, ouviu uma palavra, aquela palavra te animou, aquela palavra te levantou, né? Então a palavra tem esse poder de levantar a fé, né? A pessoa fica animado com a fé, né? Então a fé ela anima a pessoa, né? Tem alma, né? Porque agora escolhi santifique essa casa para que o meu nome seja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias, né? Escolhi e santifiquei. Então Deus escolheu aquele lugar e santificou. Então Deus escolhe certos lugares. Eu entendo também que tem pessoas que não têm chamado para estar na Assembleia de Deus ou numa igreja neopentecostal. Então eu creio que todo mundo é escolhido por Deus, né? Todo mundo tem, né? Deus escolhe as pessoas aonde colocar, né? A Bíblia também diz que Deus não dá um falho maior que você possa suportar, porque eles conhecem a sua estrutura e sabe como a gente é. Então Deus conhece mais do que ninguém, porque foi Ele que fez, né? Então cremos que Deus, Ele é o Criador, Ele que fez todas as coisas. Ali também Isaías diz assim, sou eu que crio o mal, eu crio a luz, eu crio a trevas, eu faço todas as coisas, diz o Senhor, né? Então Deus é que faz todas as coisas. Outro texto também diz assim, não sabes que como se forma os ossos no ventre de uma mulher, não sabe que Deus faz todas as coisas. Eclesiastes no capítulo 11, né? Então você lê ali, então sabe como é que se formam os ossos ali, né? Eu sei que é cientificamente provado que os ossos ele veio da terra. Realmente o homem foi feito do pó da terra, do barro, né? Então Deus fez ali um boneco de barro e soprou nas narinas e ali o homem se tornou alma vivente, né? Realmente, né, o homem veio do barro, né? O meu nome esteja nela perpetuamente, estarão fixos meus olhos, meu coração todos os dias. E quanto a ti andar diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, né? Então quer dizer, como Davi foi um homem, espiritualmente falando, um exemplar, né? Um homem que praticava a lei, os mandamentos. Em certas ocasiões ele também violou a lei ali, né? Que ele acabou fazendo ali um animal, né? Um híbrido, né? E na lei era proibido, né? Misturar ali os bichos, os animais ali, né? Então o próprio Davi ele fez ali, quer dizer, um híbrido, ele misturou dois animais ali, né? Quem é estudioso aí do Antigo Testamento aí, então ele acabou fazendo isso. Então ele violou a lei, né? Ele acabou quebrando ali a lei, mas como era o rei, né? Que era um homem segundo o coração de Deus, né? Então a ciência aí, muitas das vezes tem feito esse tipo de coisa, né? Querer misturar aí as raças aí para fazer novos animais, né? Humano também, né? Fizeres conforme tudo que te ordenei, guardar os meus estatutos e os meus juízos, né? Então procurar fazer do jeito que Deus quer que você faça, né? Então Deus ordenou, Deus mandou você fazer de uma coisa, então Ele colocou os seus estatutos, a sua lei no seu coração, então faça de acordo com aquilo que Deus quer que você faça. Procure fazer a vontade de Deus, que eu creio que Deus vai se agradar de você. E tem um texto em João que diz, Jesus disse, eu faço sempre o que me agrada. Então procure agradar a Deus. Então quer dizer, se Deus se agradar de você, né? Então está tudo garantido, está tudo feito. Como Noé entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, né? Então Noé era uma pessoa que agradou a Deus. Então Deus achou graça, né? Noé achou graça aos olhos de Deus. Quer dizer, se você conseguir achar graça diante de Deus, vai haver diferença na sua vida, na vida das pessoas, das ovelhas, pessoas que seguem aí a sua igreja, né? O seu ministério, né? Então vai haver diferença. Vou continuar. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme o conselho que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel, né? Então quer dizer, Deus fez uma promessa para Davi, mas também Salomão recebeu também as promessas de Deus, né? Então Deus ele faz promessas. Eu creio que Deus faz promessas para o homem de Deus, né? Então como Abraão foi como um missionário, né? Então quer dizer, Abraão ele recebeu promessas e disse que dele Deus faria o que uma grande nação e seria uma bênção, né? Então ele fez cerca de 7 promessas ali naquele texto, quando você lê Gênesis no capítulo 7, né? Então, aliás, capítulo 12, perdão.
nesse capítulo ali, então quer dizer, Deus fez promessas ali para Abraão, né? Como fez também para Davi e para Salomão, né? Aí ele diz, confirmarei o teu reino, o concerto que fiz com as palavras concerto. Sabe o que é concerto? Aliança. Né? Deus fez uma aliança com Davi. Então a aliança, ela faz a diferença. Talvez tenha uma aliança com uma mulher, um compromisso, né? Então a aliança é uma coisa forte. Quando falamos em aliança, concerto, né? Falou antigo concerto, quer dizer, antiga aliança. Ou a nova aliança, né? O Novo Testamento no meu, então o antigo concerto. Então, o concerto aqui é uma aliança, um pacto, né? Que a pessoa estabelece. Por exemplo, quando a pessoa vai casar, ela faz o que é um documento, né? Hoje em dia, existe ali, né? Diante da lei, se você tiver uma companheira ou um namorado, quer dizer, se a mulher quiser ela processar, é possível. Ela meter um processo, eu também creio que o homem também, se ele quiser, ele pode processar ali, né? Tem um namoro ali, então diante das leis aí, eles fazem união estável entre namorados, porque se a mulher se revoltar e meter um processo para cima do cara, ela tem direito nas coisas dele, porque ela já tem, por exemplo, um relacionamento de 1, 2 anos, até mais, né? Então ela tem direito ali, né? Nas coisas do cara, o carro, a casa, sei lá, um bem que a pessoa tem, se a pessoa ali quiser processar, é possível, né? Então, aqueles que fazem ali, né, união estável entre namorados, né? Então, quase igual um caso de um documento, né? Uma segurança para que você não venha aí perder ali os seus bens materiais, né? Então, quase igual um casamento, né? Mas é um pouco diferente, né? Tem pessoas que fazem um documento para, né, não acontecer esse tipo de coisa, né? Ambas as partes, né? Fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine, né, em Israel. Então, novamente falando, a palavra conceito ela é aliança. Então, a aliança de Davi, uma aliança de servir a Deus, então faz uma aliança com Deus, né? Então, a aliança ela faz a diferença. Então, essa aliança, muitas das vezes, ela é quebrada por nós, mas por Deus não. Deus, a Bíblia diz que mesmo se formos infiéis, ele permanece fiel. Então, Deus ele nunca quebra a sua aliança que ele tem com a pessoa, mas a gente é que às vezes quebra essa aliança, né? Então, a gente tem uma aliança com Deus, né? Então, onde você estiver, aonde você está, faça aí uma aliança com o Senhor, né? Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes servis a outros deuses, vos prostrais a eles, então o arrancarei da minha terra, que lhe dei e lançarei na minha presença, esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que seja por provérbio, né, e mote entre todas as gentes, né? Então, assim como Deus, né? Eu falo assim, como os judeus, eles tinham aliança com Deus, né? Claro que existem pessoas de outras religiões, então eu creio que a aliança, um pacto, como eu falei, é importante, né? Se fazer esse pacto, essa aliança, independente da religião, do credo religioso que a pessoa tem. Então, a aliança, o pacto, ela é importante, né? Então, é um vínculo que a pessoa tem ali, né? Ou com orixás, com guias, enfim, dependendo da religião, não com Deus, ou com a Iemanjá, né? Também é um orixá, né? Então, eu creio que a aliança, ela faz diferença, né? Então, no nosso caso, faz uma aliança com Deus, né? Então, a aliança, né, ela é importante aí, né? Então, Deus promete a bênção, né? Não se desvie dos estatutos e dos mandamentos de Deus, né? Aquilo que Deus quer que você realize, que você faça, procure acatar, obedecer, servir a Deus da melhor maneira e da melhor forma, né? Dessa casa fora tão exaltada, qualquer que passar por ela espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com essa terra, com esta casa? E dirão, por quando deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram aos outros deuses, e prostraram a eles serviram. Por isso lhe trouxe sobre eles todo este mal, né? Então essa casa foi exaltada, essa casa que é a casa de Deus, né? Então Deus exalta ali a sua casa, a glória de Deus está no templo, né? Então, muitas pessoas vão até Israel, que diz que Israel tem uma unção, né? Tem um texto em Ezequiel,
que ele fala que a glória ela vinha ali do rio Quebar, né, do Oriente. Então sabemos que a glória é uma unção, né? A Bíblia diz: somos transformados de glória em glória, né? Então, quando você faz a vigília ali, você está recebendo a unção de Deus ali, uma unção que você está recebendo, poder espiritual, né? Então, muitas das vezes, os homens de Deus nos recomendam: olha, faz a vigília ali que Deus pode te abençoar, Deus pode atender, então tem um poder, né? Então, uma oração que agrada a Deus é aquela oração com poder de Deus. Quando você ora, a oração tem poder, né? Então, precisa do poder de Deus para que Deus possa atender a sua oração, né? Então, o poder ou a unção muda o nome, né? Então, o poder espiritual, né? Ali é importante a vigília, né? Agora eu ando da igreja lá. Você que entende de igreja? Pai eterno, que essa palavra, esse ensinamento possa ter nos ajudado e abençoar o nome de Jesus, que possa edificar a nossa fé para a glória de Deus. Viu?